Povo brasileiro, é isso mesmo. O canal Retrovisor, depois de mais de 1 ano e meses de ausência, está de volta. Você achava que não tinha mais jeito? Eu achava que não tinha mais jeito? O Retrovisor está de volta. Tudo tem jeito, não é verdade? Por quê? Porque a história é para o futuro. E esse momento no Brasil está bem complicado. Independentemente da sua coloração política, a gente deve se perguntar hoje, ou pelo menos você deve se perguntar, alguém deve se perguntar neste imenso Brasil, o que é um bom estadista? Quem é o estadista ideal para um país? Para o Brasil, por exemplo. O Brasil já teve grandes estadistas? Talvez você pense em presidentes da República. Alguns podem pensar no imperador Dom Pedro II como modelo de estadista, mas ele era um monarca e a comparação com os presidentes da República, mas no Império quem governava era mesmo só ele? São muitas questões. O fato é, quais foram os grandes estadistas da história do Brasil? Muitos você talvez não conheça. Eu já ouvi muitas pessoas perguntando para outras, em entrevistas, em conversas, quem ela considera o maior estadista da história do Brasil. E eu já ouvi coisas muito diferentes, mas acho que o mais comum é ouvir falar em Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, outros estadistas que não foram presidentes da República, o que também é interessante, como Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, pela sua capacidade de liderança e articulação política, pelos resultados políticos que estavam conseguindo, que conseguiram. Mas, claro, a gente está aí preso no âmbito do Brasil republicano. Mas houve Brasil antes de 1889, né? Houve Brasil antes da proclamação da República. Quem era estadista nessa época? Independente de for bom ou ruim, quem eram os estadistas do Império? Né? Para lembrar de novo o livro do Joaquim Nabuco sobre o seu pai. Na verdade, o Dom Pedro II, sim, era o chefe de Estado. Muita gente fala do Dom Pedro II como um dos maiores estadistas da história do Brasil, mas também não podemos cair na armadilha de achar que o Dom Pedro II era o governante do Brasil que levava o governo nas costas sozinho, sendo rei, administrador, governante, como se fosse quase um autocrata do império. Na verdade, não. E aí está também um pouco a diferença entre ele e os presidentes da República. Quer dizer, na República Presidencialista do Brasil, desde sempre até hoje, um pequeno intervalo parlamentarista nos anos 60, insignificante, mas a República toda brasileira é presidencialista. Isso significa que temos um chefe de Estado e um chefe de governo na mesma pessoa. E quando a gente fala de estadista, não está restrito a chefes de Estado. Muitas vezes o estadista pode estar mais relacionado à posição de chefe de governo, porque a capacidade de articulação política, de liderança que ele vai exercendo de forma a princípio espontânea, entre os outros no seu meio, faz com que ele possa ser considerado também um grande estadista. Não que um chefe de Estado não possa ser. A questão é, sem entrar em detalhes sobre o que é um chefe de Estado, o que é o chefe de governo, que é um assunto longo, mas o presidente da República acumula essas duas coisas. No Brasil Império não era bem assim. O Dom Pedro II era o chefe de Estado. E ainda que a Constituição Imperial estabelecesse que ele também era o detentor maior, o chefe do Poder Executivo, o governo propriamente dito não era liderado, não era gerenciado ali no dia a dia por ele. Tá? E eu digo Dom Pedro II porque o segundo reinado é justamente a época em que se consolidam as instituições políticas, que começam a ser construídas desde 22, no primeiro reinado, na regência, principalmente com muitas reformas, mas com Dom Pedro II se consolidam as instituições e o funcionamento da política que ia prevalecer até a proclamação da República em 1889. Então vamos falar do Império como Dom Pedro II, e como é que era a chefia de governo naquela época, para a gente entender quem eram os estadistas na época do Império, quem nós podemos considerar estadistas, ou seja, quem eram os grandes políticos, articuladores, lideranças daquela época, porque o Dom Pedro II não era um político, não era ele que liderava os ministérios, porque você sabe, o Poder Executivo é formado pelos ministérios e pelo chefe dos ministros, que hoje é o presidente da República, na época era justamente
o presidente do Conselho de Ministros, que é uma posição que foi criada justamente durante já o segundo reinado, no começo, em 1847, foi criado um decreto que estabelecia este papel, esta função, presidente do Conselho de Ministros, que era alguém que liderava cada um dos ministros responsáveis pela sua pasta. Até então era o próprio imperador, Dom Pedro I, depois o regente, depois o Dom Pedro II, que exercia essa liderança até 1847. A partir de então, esse decreto de julho de 1847 definiu que o Dom Pedro II simplesmente escolheria este presidente do Conselho de Ministros. E aí ele, então, como chefe efetivo de governo, como liderança cotidiana dos ministros, formaria o seu gabinete com a aprovação do imperador e governaria, claro, tendo reuniões também com o imperador, mas com uma certa autonomia, que nós podemos ver em outros vídeos aí mais para frente, a gente pode explicar melhor esse tema se for do interesse de vocês, mas com uma certa autonomia em relação ao imperador. Esse presidente do Conselho de Ministros podemos considerá-lo como chefe de governo e o Dom Pedro II como chefe de Estado, ainda que essa divisão seja muito grosso modo, porque o Dom Pedro II exercia uma certa autoridade frente a esse presidente, tinha uma certa interferência, maior ou menor, dependendo da época, nesse poder executivo, mas a chefia cotidiana das questões administrativas, enfim, de governo, em geral, eram levadas pelo presidente do Conselho. E esse presidente do Conselho de Ministros esse cargo foi ocupado muitas vezes por grandes estadistas, que nós deveríamos conhecer no Brasil. Se nós lembramos hoje do Juscelino, se nós lembramos hoje do Getúlio Vargas, se nós lembramos da história recente, como eu falei, do Tancredo Neves, do Ulisses Guimarães, e podemos citar outros aqui, deveríamos sim, né, até por uma questão de justiça histórica e construção da nossa nacionalidade, para retomar um pouco o que foi a história do Brasil, lembrar de grandes, independente se você concordaria com ele ou não naquela época, com grandes estadistas que construíram o Brasil aos poucos naquele momento. E, apesar de vivermos hoje num sistema completamente diferente, e a história do Brasil ser marcada muito mais por rupturas do que por permanências, a gente pode dizer que o Brasil nasceu como tendo instituições políticas próprias a partir do Império, né, e se consolidou, como eu disse, no segundo reinado. Então, essas pessoas devem ser lembradas, eu estou aqui para falar um pouco delas, depois a gente pode em outros vídeos falar especificamente mais de cada uma, se vocês também nos comentários demonstrarem esse interesse, mas a questão é, eu vou citar aqui alguns importantes e citar o que eles fizeram para que por alto a gente possa conhecê-los um pouco melhor. Então, quem eu considero grandes estadistas do Império, falando do segundo reinado principalmente, mas no segundo reinado você tem muitas pessoas que já estavam no primeiro reinado, na regência principalmente, que também foram grandes nomes no segundo reinado, mas pessoas com grande capacidade de liderança, de articulação política. A maioria delas foi presidente do Conselho de Ministros, mas outras não foram, e mesmo assim tiveram uma grande capacidade de articulação e liderança. Nós temos um muito importante, que era uma pessoa muito cara ao Dom Pedro II, por quê? Porque concretizou um plano de governo que era quase que um sonho do imperador, que era chamado a conciliação. O gabinete da conciliação, gabinete a gente chama de gabinete, é justamente o Conselho de Ministros chefiado por esse presidente do Conselho, chamamos de gabinete, né? O governo de gabinete não tinha um governo parlamentarista. O Brasil não era exatamente um parlamentarismo, isso a gente vai deixar para outro vídeo, mas o que a gente tem que entender agora é esse gabinete da conciliação, que durou de 1853 a 1856, foi um grande momento da política brasileira, porque, como o próprio nome diz, conciliação, ele formou um governo que tinha conservadores, liderados por esse presidente do Conselho, foi um grande estadista, chamado Honório Hermeto Carneiro Leão, o famoso Marquês do Paraná, um grande político, que eu chamo de Carneiro Leão porque me parece mais divertido, mas Honório Hermeto Carneiro Leão, um grande homem porque era do Partido Conservador, se aliou a liberais que estavam dispostos
a levar a cabo reformas e leis em comum, que eles concordavam. Um grande exemplo é a lei eleitoral de 1855, da qual a gente vai falar daqui a pouco, mas ele conseguiu juntar alguns liberais e alguns conservadores nesse movimento conciliatório, que era o sonho do Dom Pedro II, que não suportava aquelas facções, quase facções políticas, o exclusivismo partidário que predominava entre liberais e conservadores, que eram os dois partidos principais do Império. E chegou um momento no começo dos anos 50 que uma parte dos políticos meio que desistiu desse radicalismo para se encontrar em determinadas pautas e trabalhar junto por elas. E o Honório Hermeto Carneiro Leão foi levando no parlamento essa ideia, articulando esse movimento, e o Dom Pedro II reconhecendo, e o resto do parlamento também reconhecendo a importância desse movimento, aderindo em grande parte a esse movimento, fez com que ele fosse o escolhido pelo Dom Pedro II para ser o chefe do gabinete de ministros a partir de 1853. E a partir de então, quer dizer, a própria escolha de uma pessoa para ser presidente do Conselho de Ministros, de certa maneira, já indica que ele era um estadista considerado, porque ele havia de se destacar frente ao imperador para ser escolhido o presidente do Conselho e, de certa forma, tinha que se destacar, ou pelo menos convencer o parlamento, principalmente a Câmara dos Deputados, de que ele poderia realmente levar a cabo o que ele pretendia e que a Câmara deveria concordar com isso, porque a Câmara era algo bem difícil de se lidar. A gente vai ver em outros vídeos também que o sistema político do Império era bem complexo e a Câmara dos Deputados tinha, sim, importância, apesar do que muitos dizem. Então, para você chegar lá e se manter lá, naquela circunstância, tinha que ser alguém realmente com, digamos assim, um faro político, uma vocação de estadista. Mas ainda assim, não só ele foi escolhido, não só ele ficou 3 anos, o Honório Hermeto Carneiro Leão, Marquês de Paraná, como ele conseguiu realmente levar a cabo leis importantes. E dentre elas a Lei Eleitoral de 1855, que é uma lei, uma das muitas leis eleitorais que foram aprovadas e discutidas no período do Segundo Reinado, justamente porque as eleições no Império foram uma questão. Não é só hoje que a gente olha para aquela época e fala fraude eleitoral, porque as pessoas não votavam, tinha fraude, as pessoas compravam o voto do outro, enfim, aquela coisa toda que a gente já conhece, que realmente acontecia, não só no Brasil, acontecia em todos os lugares naquela época, mas que muita gente já disse que não, o império não funcionava, o sistema político era falso porque as eleições eram fraudadas, e controladas, votos de cabresto e tudo mais. O fato é que a discussão era muito grande, porque o sistema político queria encontrar uma solução para melhorar a questão da representatividade. E o Honório Hermeto Carneiro Leão se uniu a liberais, ele era um conservador, porque ele era a favor do voto do que hoje nós chamaríamos de voto distrital. Voto distrital, na verdade, nada mais era naquela época do que a lei de círculos. Eles chamavam de círculos, não de distrito, que você dividia o país inteiro em círculos e cada círculo elegia o seu deputado. Então era como se fosse um voto distrital, de certa maneira. Era uma demanda liberal, que ele, como conservador, assim como outros, aderiram e fizeram passar em 1855. O que aconteceu depois com essa lei, como é que foi as eleições, é uma outra história. O fato é que essa lei foi aprovada. Ele mostrou que era possível uma política conciliatória, aprovou essa lei, que foi mais importante, e outras que exigiram uma certa conciliação, e o fim do seu governo foi marcado pela sua morte, o que torna o governo dele ainda mais importante, porque em nenhum momento ele foi questionado de forma relevante pela Câmara dos Deputados. Também não desagradou Dom Pedro II, ele saiu do governo porque ele morreu. E ele morreu de um ataque cardíaco fulminante, foi uma surpresa para todos. Dom Pedro II sentiu muito a morte dele e acabou. A gente pode dizer que a conciliação continuou, veio o então Marquês de Caxias, que depois virou Duque de Caxias, e outros governos conciliatórios. Enfim, o futuro da política a gente fala em outros vídeos, mas a conciliação perdeu muito com a morte do Honório Hermeto Carneiro Leão, o que demonstra ainda mais que ele tinha uma vocação, que ele era uma das poucas pessoas que podia colocar em prática essa política conciliatória e articular e trazer muitas pessoas importantes para o seu lado, de maneira que opostos em algumas coisas se combinassem e fizessem aquele governo
exitoso. Para você ter uma ideia, o governo dele durou 3 anos. Eu não sei agora a média, mas eu posso dizer para você que durante muitas décadas um gabinete durava 1 ano, quando muito, muitas vezes durava menos de 1 ano. Então 3 anos era um tempo razoável. E aí podemos falar de um outro grande político do Império, que era o Zacarias de Góes Vasconcelos. Talvez você já tenha ouvido falar. Existe uma ou algumas ruas em São Paulo e pelo Brasil inteiro com esse nome. O Zacarias de Góes levou também à prática um outro movimento conciliatório, embora não chame conciliação, que foi a Liga Progressista. A Liga Progressista foi uma outra tentativa de juntar alguns moderados conservadores com liberais. Vamos falar melhor disso em outro vídeo. Mas o Zacarias de Góes foi o primeiro deputado da Câmara que foi escolhido pelo Dom Pedro II para ser o presidente do Conselho de Ministros. Porque até então, ou você era senador, conselheiro de Estado, os dois juntos, ou um ou outro, mas o Zacarias ele se destacou de tal forma na Câmara, articulando a existência dessa liga, que o Dom Pedro II o escolheu para ser o presidente do Conselho. E ainda que o seu primeiro governo tenha durado 2 dias, acredite, 2 dias, ele governou nos anos 60 por 3 vezes. Essa vez de 2 dias, depois por quase 1 ano, e depois por 2 anos no final dos anos 60, quase, levando realmente à prática a política da Liga Progressista, que tem muitos problemas, muitas questões a serem estudadas, mas ele foi o grande nome. Depois foi eleito senador pela Bahia, ele era baiano, foi eleito senador e voltou ao poder como senador, enfim. E foi depois um articulador do novo Partido Liberal. Ele era conservador, articulou a Liga Progressista, virou liberal, né, quando o Partido Liberal se reformulou depois da experiência progressista, e está em figura entre os grandes políticos do Império. Um outro grande político do Império, que você deve ter ouvido falar, é o Visconde do Rio Branco, embora eu ache que você deve ter ouvido falar do Visconde do Rio Branco muito mais pelo filho, que foi diplomata brasileiro já na República, e não tanto pelo pai dele, que foi o José Maria da Silva Paranhos, que foi um político conservador, que foi escolhido no comecinho dos anos 70 como presidente do Conselho pelo Dom Pedro II, e ele tem o governo mais longo da história do Império. Se eu não me engano, foram 4 anos, o gabinete dele durou, a presidência dele durou 4 anos, e ele levou a cabo simplesmente uma das leis mais importantes na época, que foi a Lei do Ventre Livre, que a gente tem um vídeo no canal falando sobre isso, já um pouco antigo, mas foi uma lei importante, a gente não pode desconsiderar a importância dessa lei. A gente pode achar, a gente olhando hoje, falar, mas aquela lei não mudou muita coisa, foi mais para não mudar do que para mudar, porque, enfim, não acabou com a escravidão, mas não foi bem assim. As discussões foram muito ásperas, foi uma grande vitória para aquele momento, para aquele contexto. O trabalho que exerceu o Visconde do Rio Branco foi muito importante, então ele fez passar essa lei. Não só isso, como nessa mesma época, a princesa Dona Isabel, ela foi pela primeira vez a regente do Império, porque o Dom Pedro II viajou, e o Paranhos, o Visconde do Rio Branco, trabalhou para que fosse aceita a regência dela, porque o fato dela ser mulher, enfim, muitas outras questões também que a gente pode ver depois, deixavam em dúvida a possibilidade dela ser a regente, e o Visconde do Rio Branco trabalhou para que isso fosse possível, trabalhou para que a Lei do Ventre Livre fosse aprovada e assinada pela Dona Isabel. Então ele tem realmente essa importância. Então aí você tem 3, né? Você tem o Marquês do Paraná, o Zacarias de Góes Vasconcelos, o Visconde do Rio Branco, né? O primeiro Visconde do Rio Branco, o José Maria da Silva Paranhos. 3 presidentes do Conselho muito importantes, e eu poderia somar outro grande presidente do Conselho, que foi o Marquês de Olinda, que é o Pedro de Araújo Lima. Esse é um grande nome da política brasileira, todo mundo deveria saber quem é ele, porque ele não só foi muitas vezes presidente do Conselho durante o Império, como ele foi no período regencial, antes do segundo reinado, quando não havia imperador, quando um político tinha que ser eleito, né, o regente, em substituição do imperador, digamos assim, grosso modo, para que possa entender, era mais ou menos isso. E ele foi o último, né, regente da fase regencial. Foi durante o governo dele que o golpe da maioridade aconteceu, e Dom Pedro II foi escolhido apto a governar de 14 para 15 anos de idade. Ele era o governante, embora ele não fosse muito a favor do golpe da maioridade, mas era ele que estava governando o Brasil.
Não obstante ele fosse um dos regentes, né, do Império do Brasil, quase que no lugar do imperador, ele foi muitas vezes escolhido pelo Dom Pedro II como chefe como presidente do Conselho de Ministros, porque ele era um homem experiente. Sempre que dava problema, o Dom Pedro recorria a ele sempre estava disposto a ser o presidente do Conselho de Ministros. Ele foi muitas vezes, inclusive no final, ele já quase não ouvia direito, era surdo praticamente, era muito velho, e mesmo assim exercia esse cargo. Durante os anos 60, ele e o Zacarias de Góes ficaram muitas vezes alternando nesse período da Liga Progressista. O Marquês de Olinda aderiu à experiência da Liga, de certa forma, que foram os últimos governos dele. Ele governou, se não me engano, por 4 ou 5 vezes como presidente do Conselho de Ministros. Se estiver errado, eu corrijo nos comentários para vocês, mas acho que é mais ou menos isso. E foi um grande nome que ajudou a construir o Brasil, porque foi regente do Império, na época regencial, e depois foi presidente do Conselho muitas vezes, como Marquês de Olinda já. Esses foram os presidentes do Conselho, mas a gente pode citar outros que não foram presidentes do Conselho, mas que foram grandes estadistas pelo seu poder de articulação, pelo seu poder de juntar, de conversar, de juntar bons políticos ao seu redor e levar a cabo grandes projetos e administrações. Pessoas que foram ministras, não necessariamente presidente do Conselho, mas grandes ministros. Um exemplo é o Nabuco de Araújo, que é o pai do Joaquim Nabuco. Como político, ele talvez fosse até mais habilidoso do que o filho. O filho tem uma grande importância pelo processo abolicionista, mas o seu pai foi um grande político, tanto que o Joaquim Nabuco escreveu O Estadista do Império sobre o seu pai. Ele foi um grande estadista, quer dizer, não é só porque o filho dele disse no livro, mas ele realmente foi um grande estadista, nunca foi presidente do Conselho. Ele foi chamado pelo Dom Pedro II já para ser, mas não aceitou, por várias razões, que a gente vê em outra situação, mas ele acabou não sendo. Porém, foi ministro muitas vezes. Ministro da Justiça. Ele tinha um grande poder, ele tinha um grande respeito, os políticos tinham um grande respeito por ele. Ele foi um idealizador também da Liga Progressista, aderiu à Liga Progressista, depois disse que nem tanto, que estava um pouco por fora. Ele gostava muito de ser considerado isento de paixões partidárias. Ele era do Partido Conservador e depois da experiência da Liga foi para o Partido Liberal, e depois o seu filho Joaquim Nabuco também fez parte do Partido Liberal. Ele foi um grande nome da refundação do Partido Liberal, e podemos também colocar na sua conta talvez um erro da historiografia depois disso, porque ele é um dos grandes responsáveis pela ideia de falseamento institucional do Segundo Reinado. A ideia de que o Dom Pedro II tinha um poder pessoal, exercia esse poder pessoal, e portanto o sistema político do Império era falseado, porque quem mandava era o Dom Pedro II, afinal de contas. Então ele tem isso na conta dele também, mas o poder que ele tinha, discursivo e de articulação, era muito grande. Outro grande nome, para a gente terminar aqui, depois vocês podem dizer no comentário quem mais poderia entrar nessa lista, mas o Visconde do Uruguai, um grande político, né, o Paulino Soares, ele foi um grande conservador do Império. Ele é considerado parte do que a gente chama na historiografia de Trindade Saquarema, né? O Partido Conservador era chamado de Saquarema porque ali a região de Saquarema, no Rio de Janeiro, é onde muitos do Partido Conservador tinham propriedades, e quando o Partido Conservador se firmou como um partido institucional mesmo, rivalizando com o Partido Liberal, eles foram conhecidos como Saquaremas. E mais do que isso, os Saquaremas foram identificados depois como aqueles que não aderiram à conciliação, como não aderiram à Liga Progressista, eram os puritanos conservadores. Então você tem o Eusébio de Queiroz, o Visconde de Itaboraí e o Visconde do Uruguai como a Trindade Saquarema. A gente pode falar dos outros depois, também foram grandes estadistas, mas o Visconde do Uruguai se destaca não só pelo seu trabalho político, como conselheiro, como senador, mas também pelos seus escritos. Ele fez um grande estudo sobre o sistema político, sobre a administração do Império. Ele fala muito sobre o poder moderador. Na década de 60 isso foi uma discussão muito em voga. Então esse é um grande nome, de uma grande importância no cenário político, e vale ser lembrado. Vamos fazer depois um vídeo especial sobre ele para a gente não passar tão batido por um nome tão importante. Mas é isso, esses são grandes estadistas. Vocês podem comentar aí se vocês querem ouvir mais depois sobre algum deles, ou sobre algum movimento político que eles fizeram parte na época do Império, mas são pessoas que deveriam ser conhecidas tanto quanto
Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e tantos outros que a gente conhece até hoje, tá certo? Então é isso, esse foi o vídeo de retomada do canal. Mais vídeos virão aqui no futuro, diariamente, semanalmente. Agora vai para valer mesmo. Contamos com a sua inscrição, tá bom? Com a sua participação, com seus comentários. Um abraço e até a próxima.